O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith. Capítulo 3. Além do poder. Enquanto o homem tiver alguém ou alguma coisa em que possa se apegar, não encontrará Deus. Qualquer coisa que o homem conheça ou possa vir a conhecer por meio da sua mentalidade humana, seja coisa ou pensamento, isso não é Deus. Ninguém pode ir ao encontro de Deus enquanto tiver onde se apoiar, tiver o que segurar ou algo em que possa pensar. E apesar de parecer estarrecedor e incrível, é verdade. Muitos de nós conheceram uma boa parcela das coisas boas da vida e um pouco das coisas ruins. E, embora possamos não nos alegrar com as coisas ruins, teremos indubitavelmente de admitir que não encontramos qualquer felicidade permanente nas coisas boas. A maioria de nós deve já ter suspeitado que há algo além disso tudo. Mas o que? O que é e o que é esse algo? Seria Deus? Se for, o que é que os homens chamam Deus? Será Deus uma vaga esperança, um sonho sem sentido, ou será Deus um fato tangível? É possível conhecer Deus? A busca de Deus não é fácil para ninguém, e quando chega a sua revelação, é algo tão diferente do esperado que, se a pessoa for honesta, terá de confessar que está além da sua compreensão. Só depois de ter tido confirmação daquilo que descobriu por si mesma nas palavras faladas e escritas que apresentam-no em milhares de modos diferentes, e depois de viver com isso por anos e anos, definitivamente o registra. As religiões cresceram porque, em um tempo muito remoto, o homem encontrava constantemente problemas de um ou outro tipo a atormentar a sua experiência humana. Se fosse pescador, achava que a pesca não estava correndo bem em determinada estação. Se fosse caçador, encontrava períodos de caça escassa. E se fosse lavrador, alguns anos apresentavam chuvas demais e outros de menos. Poderia, eventualmente, ter inimigos a atravessar a cerca e molestá-lo, e nessas horas quase sempre os fortes sobrepujavam os fracos, saqueando os vizinhos menos poderosos e às vezes reduzindo-o à escravidão. Mesmo que não os capturassem para uma completa escravidão física, os mantinham escravizados mentalmente, na maior ignorância possível, para poder explorá-los mais facilmente. E na eventualidade de que os fracos se fortalecem, o quadro muitas vezes se invertia. Os registros históricos indicam que os poderosos sempre ganharam dos fracos. As balas sobrepujaram os que tinham arcos e flechas, e canhões triunfaram sobre as balas, e por fim as bombas ganharam dos canhões. Sempre se usou um poder para sobrepujar outro, e como último refúgio, o homem se voltou para Deus, esperando que fosse mais poderoso que as armas que possuía. O Velho Testamento está cheio de relatos de pessoas e nações que pediam a Deus que destruísse seus inimigos. Não há, porém, relatos de que tais inimigos fossem mais malvados do que eles, e por isso merecedores da destruição, mas apenas que precisavam das terras e dos escravos dos inimigos,
ou de algo que estes possuíssem. O único tema das orações a Deus era que ele varresse os inimigos e lhes franqueassem assim a pilhagem de suas propriedades. Este é o significado de Deus. Ainda hoje, para muitas pessoas, algo para ser usado. Só que hoje, em vez de estarem preocupadas apenas com os inimigos humanos, as pessoas atribuem a Deus também a responsabilidade de livrá-las de suas doenças e pecados. Por vezes, o homem procura um poder com o qual possa sobrepujar as forças que o perturbam e aborrecem. Hoje, o mundo presencia a descoberta de forças tremendas, maiores do que eram esperadas ou atribuídas a Deus, uma vez que as forças materiais descobertas lhe permitem varrer os inimigos quase instantaneamente, desde que o outro não o faça antes. Descobriram até mesmo os poderes mentais, mas nenhuma força ainda foi descoberta, quer no mundo material, no mental ou espiritual, que possa destruir ou superar o pecado, a doença ou a pobreza do mundo. O mundo moderno, mecanicista, está buscando apenas o que buscava nos tempos anteriores a Abraão, Isaque e Jacó. Ainda ora a Deus pelas mesmas coisas que os nossos antepassados pagãos. O homem ainda não aprendeu a grande lição de que, para superar toda e qualquer dificuldade, não pode usar qualquer tipo de força. E se em tantos milênios o mundo não percebeu a loucura de procurar poderes com os quais aniquilar o erro, talvez seja mais sábio deixá-lo seguir seu caminho vacilante, enquanto nós trilhamos um caminho superior, um caminho infinito, mostrando que não há poderes a superar, pois a vida deve ser vivida, não pelo meu querer, não pelo meu poder, mas pelo meu espírito. Quando o grande adivinho da General Electric, Charles P. Steinmetz, disse 40 anos atrás que a próxima grande descoberta do mundo seria o poder espiritual, foi de fato profético. Deve, contudo, ser entendido que o poder espiritual ao qual ele se referiu não é um poder no sentido que se dá comumente ao termo. Poder espiritual é a ausência do poder, não é um poder no sentido que o mundo possa conceber como tal, pois não é nada físico nem mental. Não é um poder que possa ser manipulado pelo homem, e é por isso que termos como verdade usável soam arcaicos. A verdade não pode ser usada. Deus não pode ser usado. Imaginem o homem usando Deus. Só a ideia é chocante. Quando o poder espiritual for finalmente compreendido, revelar-se-á como um não poder. E o que significa tal afirmação? Não poder significa um estado de consciência no qual não há duas forças combatendo uma a outra. Não há duas forças, uma para ser usada na destruição da outra. Em outras palavras, não há poder espiritual que possa ser usado por quem quer que seja para destruir seus inimigos. Não há poder espiritual que possa ser usado no lugar da força nuclear em que o mundo hoje confia tanto.
Alguns poderão pensar que uma vez que o poder que procuramos e esperamos usar é espiritual, o seu uso seria legítimo. O que estaríamos realmente fazendo seria esperar que o poder espiritual fizesse exatamente o que confiamos que as bombas façam. Deixe-me desiludi-los da crença de que seja possível encontrar alguma força desconhecida que faça aquilo que as forças já conhecidas não puderam fazer. Não estamos atrás de uma força espiritual para destruir ou superar o que for. Ao contrário, queremos superar a crença de que exista o bem ou o mal em todos os efeitos ou todas as formas. Quando fui levado a meditar sobre essa ideia de força, eu percebi que a causa de toda perturbação e de todo conflito da vida reside na crença profundamente arraigada na existência de dois poderes, o que tem resultado em atitudes como a sobrevivência do mais apto, autopreservação como lei fundamental da vida e no uso da força na guerra e em quase todas as atividades humanas. Ao longo dos tempos, um poder sempre foi usado para superar, destruir ou substituir outro poder, e, a despeito de tais usos do poder, os mesmos males sobre a terra, desde o começo dos tempos, ainda assolam o mundo. O passar do tempo não eliminou ou destruiu de modo algum o poder do mal. Estava ruminando tais ponderações quando veio à minha mente uma pergunta: estará o homem procurando por essa força maior para fazer com ela o mesmo que com as outras? É possível que haja uma força espiritual que venha destruir e suplantar a força da matéria? E, se isso for descoberto, poderá advir algum mal do seu uso até que o mundo tenha de descobrir outra força que supere a do espírito? Qual o limite? Onde isso vai parar? Sabemos que, onde quer que tenha sido usado qualquer tipo de poder, sempre houve a possibilidade de ser usado tanto para o bem como para o mal. Como pode ser? Perguntei na minha meditação. Será possível que, numa ordem divina, o poder de Deus possa ser usado para o bem como para o mal? Assim que a pergunta lampejou, recebi a resposta: não. Se você descobrir o que é o poder de Deus, compreenderá que não há opostos nem oposição. Tal poder não pode ser usado nem para o bem nem para o mal. Só pode permanecer como poder criativo de manutenção e sustento do bem, um poder que não pode ser usado. O poder de Deus não pode ser usado. Ele pode nos usar, mas não pode ser usado por nós. Esse é o poder que o mundo espera, que mostrará não ser nenhum poder, o que ninguém pode usar, mas que só mesmo Deus pode ativar, expressar e motivar. Ficou muito claro para mim que, enquanto houver a crença em dois poderes, sempre haverá pessoas a usar o poder para o bem e outras para o mal. Mas, visto que a inércia impede a maioria dos membros da família humana assumir uma posição ativa para o bem, geralmente o mal predomina.
Quando o poder se apoia a princípio na força material, há forças boas e más atuando. Veio então a era em que predominou a força mental, e por um curto lapso de tempo ela foi boa. O poder mental foi usado para curar e regenerar, mas logo descobriu-se que o poder mental poderia ser usado para propósitos ruins, tanto quanto para os bons. E hoje o mundo abriga, como sempre, ambas as forças, a material e a mental. O desafio é, pois, ir além do uso de qualquer força ou poder, até um estado de não poder. Para cada parcela de força positiva que possa ser posta em ação, quer no reino material, quer no mental, alguém no mundo vai descobrir como usar a força do mal. A solução definitiva para essa luta de forças opostas está na habilidade de se erguer até o poder de Deus, que não é um poder bom, mas criador, de manutenção e sustento. Erguer-se até a dimensão da vida em que não há poderes, isto é, poderes que possam ser usados. No universo criado por Deus, o segredo da vida está no não poder. Quando atingimos o ponto do não poder, este pode atuar por nós, dentro e por meio de nós. Isso nos coloca em posição bem humilde, onde pode ocorrer muito do que não gostamos, e temos o alerta que Jesus, o Cristo, nos deu. Eu, por mim mesmo, nada posso fazer. E é este o intuito dessa mensagem: chegar a um ponto onde não só concordamos com a afirmativa, eu de mim mesmo nada faço, mas também demonstrar que isso é realmente verdadeiro. Deixamos o não poder ou o poder de Deus afirmar-se e fazer o trabalho.